O nosso pastor, ele é um novo papai, então, esporadicamente, especificamente hoje, eu serei o pregador da manhã, terei esse privilégio, essa honra e esse dever, que eu quero fazer com muito temor, mas sempre visando a edificação do corpo. Então eu queria, antes de mais nada, antes da gente iniciar o nosso texto, fazer uma pergunta básica, e eu acho que você já se fez também. O que é o amor? O amor, essa palavra que é tão utilizada, tão falada, segundo Platão, amar é desejar. Segundo o Wikipédia, amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem da outra, ou um bem de uma coisa. Já segundo Zezé de Camargo e Luciano, é o que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Segundo uma criança de 4 anos, amor é quando você oferece a sua batatinha, sem esperar que a outra pessoa te ofereça a batatinha dela de volta. E segundo Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. A gente viu aqui várias definições, algumas engraçadas, outras falsas, outras incompletas, mas eu quero talvez estudar com vocês hoje o que é de fato o amor bíblico. Aquele que criou o amor, o que ele diz sobre isso. Eu quero usar o texto de 1 João, a gente está lendo esse livro, e eu quero continuar a sequência de estudos de 1 João, a gente vai ler no capítulo 2, dos versos 9 a 11. 1 João 2, de 9 a 11. No sermão anterior que eu preguei aqui, eu preguei em julho, então faz mais ou menos 4 meses, a gente estudou os versos 7 e 8. Então, considere uma continuação daquele sermão, onde a gente estava estudando sobre o amor, aquilo que João fala como um novo mandamento, mas que também é antigo, como se fosse um paradoxo. Ele vai falar agora sobre algumas práticas ou testes sobre o que é o amor. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Um trecho simples, é até fácil de entender, de deduzir o que é cada coisa, mas eu quero trazer um pouco de contexto da carta, trazer o que a gente pode aprender cada vez mais com esse texto. A gente estudou durante todos os sermões de 1 João, que a igreja de João, que João pastoreava, era um conjunto de irmãos que se reuniam na região de Éfeso, na Grécia Antiga. E esses irmãos, eles estavam enfrentando uma dissolução. Alguns deles, se dizendo mais santo do que outros, dizia: nós detemos o conhecimento do que Jesus Cristo é, do que Deus é, e nós podemos dizer para vocês o que é certo e o que é errado, porque nós somos conhecimento, nós temos um conhecimento elevado. O nome dessa teoria, ela vai se chamar gnosticismo, que é basicamente você criar uma gnose, é como se fosse o conhecimento. Então ele vai falar: olha, só eu tenho conhecimento oculto capaz de poder seguir com essa igreja, seguir adiante. E João, vendo esses falsos mestres dizendo isso, ele vai dizer: não é assim que funciona. Jesus Cristo, eu sou um apóstolo, eu andei com Deus na terra, ele me diz várias coisas. E ele vai dizer: a mensagem que dele ouvimos, e aí a gente pode já até pegar um gancho do capítulo 1, versículo 5, ele diz: essa é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Quem ouvimos? Os apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo, e transmitem agora para aqueles cristãos que não viveram com Cristo, mas estão tendo que enfrentar uma situação de verdade versus mentira. Então, com esse cenário, João vai continuando a carta. Nós aprendemos também que João, ele vai dizer: quer saber se alguém é crente ou não? Se alguém é salvo ou não? Existem 3 testes para você saber. O primeiro dele é o teste moral, ou ainda o teste da obediência. A gente estudou eles nos versos 3
a 6 do capítulo 2, que diz: olha, a gente sabe que anda na luz se obedecemos os seus mandamentos. Se eu digo que ando com Deus, mas não obedeço os seus mandamentos, então eu não ando com Deus. Eu não vivo na luz, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Esse é o teste moral ou o teste da obediência. E a gente estava estudando agora, do 7 ao 11, o teste social, ou ainda o teste do amor ao próximo. Significa que, em linhas gerais, a gente vai aprofundar um pouco mais. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu vivo na luz como Deus é luz, mas eu não sou capaz de amar o meu próximo, o meu irmão, então é mentira. Eu vivo nas trevas. É algo básico, é algo simples, mas João vai dizer: olha, quer saber se alguém é verdadeiro crente? Compare como ele se apresenta com os irmãos, se ele de fato ama o seu próximo. E por fim, a gente vai estudar isso mais no decorrer da carta, havia um teste doutrinário. Se eu digo que Jesus Cristo é quem ele disse que ele é 100% Deus, que ele é 100% homem, que ele veio aqui como carne e não como holograma, como alguns diziam, então, de fato, essa pessoa vem de Deus. Essa pessoa é uma crente, é uma salva, é uma cristã. Se eu digo que não é, pode esquecer, essa pessoa não vem de Deus. Isso quem diz não sou eu, que vivi 2000 anos depois de Cristo, mas sim um apóstolo que viveu com Jesus Cristo, que teve o prazer e o privilégio de celebrar a última ceia de Cristo na terra. Não sou eu quem estou dizendo isso. Quem dá autoridade para essas palavras serem verdadeiras é o próprio apóstolo João. Então, com esse contexto em mente, sabendo que havia falsos profetas, falsos líderes, e que a gente pode ter testes para poder saber se uma pessoa é crente ou não, eu quero apresentar para vocês a verdade principal do texto. É uma verdade simples, que se você ler de novo os versos 9 a 11, você vai falar: poxa, faz todo sentido. A verdade que eu separei para esse texto é: amar o próximo significa que vivemos na luz, enquanto que não amá-lo indica que vivemos nas trevas e que não temos comunhão com Deus. Verdade, claro. Amor, luz, trevas, ódio. Deus é luz, Deus é amor. Quem não está na luz está nas trevas. Só que eu poderia terminar essa palavra aqui agora e eu estaria sendo bíblico e cumprindo o meu dever. Só que eu queria desenvolver um pouco mais cada um desses versículos para a gente poder entender o que João quer dizer com cada um deles. Primeiro, no verso 9, eu quero dizer: falar uma coisa e fazer outra te afasta de Deus, ou ainda te torna alguém das trevas. João fala isso no verso 9. A dualidade entre falar e fazer, se você não está de acordo com isso, você vive nas trevas. É algo sério, denso, mas é o que João afirma. Olha o que ele diz. E aqui a gente já começa a entender alguns pontos diferentes do outro teste, o teste moral, da obediência à lei. Porque no teste moral ele diz o seguinte, olha, verso 3, sabemos se o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então ele dá a regra. E ele vai dar exemplos, olha, aquele que diz eu conheço, mas não obedece, não o ama, não conhece a Deus. Mas aquele obedece, de fato ele ama a Deus, ele conhece a Deus. Agora, ele não faz isso. No verso 9, ele já começa com um exemplo. Ele não me dá a regra ainda, mas o exemplo é: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Falando um pouquinho sobre quem afirma, já é a quinta vez que João, nessa epístola, vai dizer quem afirma, quem afirma, quem afirma, quem afirma e quem afirma. 5 vezes, ainda no capítulo 2, que ele diz isso. Por que talvez a gente tenha que enfrentar esse tipo, aquele que diz, quem afirma? Porque talvez aquelas pessoas que se diziam santos, ou melhores santos, ou maiores, eles estavam afirmando coisas que eles não eram. Eles estavam falando muito, tagarelas, dizendo, olha, eu sou crente, eu sou mais santo que você, me obedeça, eu estou na frente. E João ele vai falar, quem afirma tem que comprovar com as suas obras, não só as suas palavras, mas com o que de fato faz. Aqui também há uma mudança de estrutura, a gente já falou. Antigamente ele dava a lei ou o mandamento, o princípio, e ele vai dando exemplos. Aqui ele já dá logo
o exemplo. Ele fala, olha, quem afirma que faz isso e não faz isso está errado. Olha o que diz, então, na sequência, estar na luz. Quem afirma estar na luz? Estar na luz pode ser interpretado de uma maneira literal? Ó, estou na luz, hoje eu estou na luz, ó. Não é isso que João quer dizer. Quando ele diz luz, ele está retornando ao que ele já falou no início da epístola, no capítulo 1, verso 5. Deus é luz, e nele não há trevas. Mais do que isso, a gente estudou que esse texto de luz significa muito mais santidade contra impuro, contra pecados. Então a gente tem uma luz, que ela é santa, ela é pura, é Deus representando, e uma treva daquelas pessoas que fazem o mal à noite para que ninguém possa os vê-los. Então, quando a gente fala estar na luz, logo no início da sua carta, é um texto, inclusive, que o próprio Jesus Cristo, em João 8, e aqui eu vou abrir, não precisam abrir vocês, ele diz, olha o que Jesus Cristo diz sobre ele próprio. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O próprio Jesus Cristo definindo o que é a luz. E nós estamos aqui então com uma afirmação de João sobre o que é andar na luz. Andar na luz é então estar com Cristo Jesus. Então veja, quando eu afirmo estar na luz, o que eu estou afirmando hoje é, eu sou crente. E aí a pergunta que eu faço para nós, de fato, será que algumas vezes devemos dizer, eu sou crente? Porque a responsabilidade de se dizer, eu sou crente, nos traz uma responsabilidade de viver conforme esse cristianismo. Veja o que diz então a sentença seguinte, mas odeia o seu irmão. Odeia? Nossa, que palavra forte, né? Porque eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio por ninguém. Pois aqui que está, tudo que não é amor é ódio. A gente pode perceber isso em Provérbios 10, 12. Eu vou abrir aqui também. Vocês não precisam abrir, mas veja como João vai estabelecendo pontos sobre amor e ódio, luz e trevas. Provérbios 10, 12. Diz o seguinte, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Aqui, ódio e amor estão opostos. Veja então o que diz em Gálatas 5,19, e aqui eu vou abrir também porque eu achei importante a gente ter esses versos em mente. Aqui Paulo está falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Olha o que diz Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. E aí ele vai continuando o que é similar ao ódio: discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Ponto e vírgula. Ele vai separando pecados ou esses frutos da carne, as obras da carne, por contexto. Então ele vai falar imoralidade sexual, impureza e libertinagem, pecados da área sexual, idolatria e feitiçaria, pecados da idolatria. E aí quando ele vai falar do ódio, ele vai trazer discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Aí eu te pergunto, Silas, você pode me perguntar, Silas, eu não tenho ciúmes de ninguém, eu não tenho ódio, eu não faço discórdia, nem dissensões, nem facções. Só que a pergunta não é se eu odeio meu irmão, apenas se eu faço isso. Porque eu odeio meu irmão a partir do momento que eu não o amo. Não existe, para João, não existe um campo neutro. Olha, aqui é dos que eu gosto, aqui é dos que eu não gosto, e aqui é dos que eu mais ou menos. Tudo isso aqui é dos que eu não gosto. Então quando João fala, a gente volta para o texto. Então quando João fala, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Parece que agora tudo faz mais sentido. Porque o que era odiar, e parece ser tão distante odiar alguém, agora é, quem afirma estar na luz, mas não ama o seu irmão,
está nas trevas. E aí, por fim, um termo que ele usa, seu irmão, que eu achei interessante, porque não é amar ou odiar alguém lá do Oriente Médio. Não é amar ou odiar um americano de Nova York. É o seu irmão, é o meu irmão. E aqui essa palavra, para o judeu, ele quer dizer o seu próximo. Será que eu estou amando? Não, eu não quero... É importante a gente ter uma preocupação com todas as pessoas do mundo, com a fome na África, com a Ásia, com a Coreia do Norte. Mas aqui, e o meu irmão, será que eu tenho amado ele? Será que o meu vizinho? Será que o cobrador do ônibus que eu pego? Será que o garçom que me atende na hora do almoço, será que eu tenho amado ele? Porque é isso que Deus espera de nós. Porque se eu afirmo que sou crente, e se você está numa igreja, eu acredito que você também se afirma crente. Se você não vive conforme esses mandamentos, você está em pecado. Pior, você vai estar, como ele segue, continua nas trevas. E estar nas trevas é afastado de Deus. Por quê? Veja o que diz o versículo 6. O versículo 6 do capítulo 1. Se afirmamos que temos comunhão com Deus, aquele que é luz, mas andamos nas trevas, olha, então peraí, andar nas trevas é um hábito, é uma forma de viver, é uma conduta. Então quando eu odeio meu irmão, eu digo que eu amo a luz, que eu estou na luz, mas quando eu vivo continuando nas trevas, de fato eu não estou cumprindo esse mandamento. Pois bem, eu estou agora afastado de Deus. Se eu não cumpro o que eu digo que eu sou, eu estou afastado de Deus. Pode parecer fácil amar alguém, mas não é. E aqui, João, ele poderia usar uma narrativa como a de Paulo. Paulo diz, olha, acontece isso, por conta disso, vocês devem fazer isso, porque vocês foram resgatados e salvos. Há uma lógica aqui. João não. João ele vai enfatizar. É cada vez mais o contraste. Então ele diz, olha, se você diz que obedece, mas não obedece, você não vive com Deus. Se você diz que ama o seu próximo, mas não ama o seu próximo, você não vive com Deus. Ele vai batendo na tecla do amor, do serviço, dos 3 testes que eu falei. Do amor, do serviço e doutrinário, sempre e sempre e sempre. Com esse verso 9, eu quero te levar à reflexão. Como você de fato tem enxergado o seu irmão hoje? Será que você enxerga ele como alguém que você considera dispensável? Veja, dispensável não é talvez o que a gente teria como odiar. Mas toda vez que você coloca as necessidades, a felicidade e até a própria salvação do seu próximo como se não tivesse nada a ver com você, é dispensar o próximo. É tratar o seu próximo não com amor, mas como alguém dispensável. Será que você trata o seu vizinho como alguém dispensável? Será que você trata aquela pessoa que vive perto da sua casa, que nem fede nem cheira, no linguajar popular? Será que você trata ele como dispensável? E você deveria estar amando? A gente ainda vai chegar na parte do que é amar. Mas pense bem, porque se você não ama como a gente vai estudar aqui, você odeia. E se você odeia, você pode estar tratando alguém como dispensável, achando que está tudo bem, mas você está odiando essa pessoa. Talvez você não trata ela como dispensável, mas você trata ela com menosprezo. Será que você, ao observar a qualidade social de alguém, intelectual ou até mesmo física, se olha para aquilo, é do seu convívio, mas você menospreza? Será que nós, homens, esposos, temos menosprezado nossas esposas? Porque é uma pergunta que a gente deve fazer. Será que nós não estamos amando as nossas esposas por conta disso? Menosprezando? Talvez você, mulher, talvez menospreze a pessoa da feira, da quitanda, do seu porteiro, as pessoas que estão no seu redor, que você talvez até usa, se aproveita, mas você acha que qualquer aspecto social, intelectual e físico dela não te importa, você menospreza. Talvez você trate as pessoas com tédio. Tédio? Como assim tédio?
Talvez um chefe, alguém que de fato tem uma liderança sobre você, mas você não concorda com essa pessoa. E aí você fala, olha, essa pessoa tem autoridade para mim, mas que cara chato. Eu não aguento mais essa pessoa. Talvez a gente deva amar essa pessoa, porque tratar com tédio, ele tem uma liderança, eu vou obedecer o que ele faz, eu não vou menosprezá-lo, mas que cara chato, eu não aguento mais. Isso não é uma forma de amar. E talvez hoje, eu diria que é o que está mais em voga, você tratar alguém como inimigo. A pessoa que não concorda com a sua opinião política, que não concorda com o seu time do coração. E aí você fala, olha, aquele ali é um competidor. Ele talvez esteja numa linha que eu não concordo. Talvez o seu irmão, alguém da sua família, o seu cunhado, talvez está disputando a atenção com os seus familiares. Um colega do trabalho que está disputando recursos daquele projeto, eu preciso pegar aquele dinheiro para investir no meu projeto. E talvez você trata todas essas pessoas como inimigas. E tratar como inimigo não é tratar com amor. Como eu trato meus irmãos e meus colegas? Como eu trato o meu chefe e o meu marido? Como eu trato o meu porteiro? Como eu trato o meu vizinho? E agora, homens, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. O sarrafo de vocês é mais em cima, principalmente os casados. Em Efésios 5:25, nós somos convocados a amar nossas esposas de uma maneira muito específica. Efésios 5:25, eu vou ler para vocês. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja, Paulo dedicou um trecho específico da palavra para dizer que nós homens devemos amar nossas mulheres. Talvez, se eu perguntar para algum de vocês, você ama a sua esposa? Claro, eu amo, com todo o meu coração. Mas talvez você trata ela de alguma forma dispensável, menosprezo, com tédio, ou às vezes até como inimiga. Nós fomos convocados a amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Aquele que morreu numa cruz, que deu a sua vida. Pela vida da igreja, nós também devemos dar a vida por nossas esposas. E aí, já reunindo talvez essa aplicação sobre o que é odiar as pessoas, nós devemos tratar todos como irmãos. Veja o que diz Romanos 15. Não precisam abrir, eu estou todo aqui preparado. Romanos 15, versos 1 e 2. E 3 também. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam cairão sobre mim. Veja, somos convocados a tratar o próximo como prioridade. Talvez amar o irmão é isso. Eu ainda não quero adiantar o que a gente vai ver no versos 10 e 11. Mas nós não podemos falar que somos crentes e viver uma vida afastada. Falar que vivemos na luz e vivemos nas trevas. E aqui eu poderia citar vários outros exemplos. Talvez a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você lida com a internet, com o seu tempo de lazer. Tudo isso demonstra se você ama ou não o seu próximo. Ponto 2. E aí a gente vai seguir para talvez o encerramento, essa parte final, que eu diria dos versos 10 e 11. O contraste entre luz e trevas representa o amor e o ódio das minhas atitudes. O que a gente vai ver agora nos versos 10 e 11 é de fato esse contraste. A gente recebeu o exemplo no verso 9, agora João vai apresentar o princípio eterno. Eu vou ler de novo versos 10 e 11. Quem ama seu irmão
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Claro, eu não tenho muito o que falar aqui também. Olha, quem ama está na luz, quem não ama está nas trevas. Mas vamos continuar tentando entender um pouco melhor esse texto. Primeiro, quem ama o seu irmão? Aqui João já está dizendo, então, o termo ama, porque de fato ele está preocupado em demonstrar o ato em si. Ele não diz, olha, quem diz que ama o seu irmão? Ele fala, quem ama o seu irmão? De novo, é reforçado o irmão, ou seja, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. Quem ama essas pessoas, ele diz, permanece na luz. E aí, você pode perguntar, tá bom, Silas, e agora como que eu faço para saber como que eu descubro se eu amo ou não meu irmão? Porque você falou as várias formas de eu odiar o meu irmão. Desprezá-lo, tratar com menosprezo, tratá-lo como inimigo. Pois eu quero convidar vocês para a gente ler 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Aqui eu quero que você abra a sua Bíblia. É um texto que particularmente mexe comigo. Foi um texto que marcou muito no momento da minha conversão, da minha salvação. Olha só, agora a gente achava que amar é desejar, como Platão dizia. A gente vai aprender agora o que é o amor. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre o que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja o que diz a palavra de Deus sobre o que é o amor. O amor em forma prática. O amor não é algo abstrato que eu sinto pela garotinha do colégio lá quando eu tinha 12 anos. Aquilo não é amor. O amor, ele é prático. O amor, ele é ativo. E quem ama o seu irmão não pode guardar debaixo do braço, fingir que é um 007, um agente infiltrado. Quem ama o seu irmão, veja, é possível você não ser paciente e falar que ama o seu irmão? Você ser raivoso? Olha o que diz o texto. O amor é paciente e bondoso. Não tem como esconder essas características. Eu não posso chegar para ninguém e falar assim, ó, só Deus sabe o quanto eu amo a minha família, e você maltratá-los. Só Deus sabe a forma como eu gosto dos meus filhos, e você tratá-los como qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo ponto a ponto como o amor deve ser seguido. E nós, como crentes que se dizemos cristãos, que ama o nosso irmão, devemos cumprir isso. Nós, como maridos, esposas, como funcionários, como chefes, será que de fato nós temos feito isso? Amor é como um perfume caro. Não tem como você passar e ficar desapercebido. Ou ainda, não tem como você tomar banho, não tomar banho e ficar cheiroso. Todo mundo vai perceber. Você correu uma maratona e veio para cá, todo mundo vai perceber que você estava correndo. Então é importante a gente ter isso. O amor não se esconde. Mas ainda, em Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 3, na exortação final, o autor de Hebreus vai nos ajudar também como praticar esse amor de forma em ações. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Hospitalidade é uma forma de amar. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com ele. Olha, aqueles que estão sofrendo. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Veja, a gente abre a televisão,
a depender da sua posição política, você fica contente com o sofrimento ou de um ou de outro. Você acha que é isso que Deus espera de nós? Que nós, vendo as pessoas sendo maltratadas, não sintamos nada? Ou Ele quer que, de fato, vendo as pessoas sendo maltratadas, que nós sentíssemos na pele elas sendo maltratadas? A gente pode também, não só pensar no Brasil aqui, mas em missões. Será que nós sofremos com os missionários? Será que a gente só para pensar em missões, como aquele povo está sendo perseguido, os cristãos na China ou em qualquer outro país da perseguição cristã? Será que nós estamos de fato orando por eles? Nos compadecendo dessa missão que eles estão fazendo de missionários, indo para o outro lugar do mundo pregar o amor de Deus? Será que isso também não é uma falta de amor? 1 João 3,16, e aqui está do lado, aqui você tem a obrigação de ler comigo. Olha o que diz 1 João 3,16 sobre o que é amar. Nisso conhecemos o que é o amor. Opa, o que é? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está claro aqui. Como eu tenho gastado o meu dinheiro? Como eu tenho usado esse dinheiro do meu salário, do meu trabalho que Deus me deu para o reino? Eu não preciso explicar mais nada. João já diz, olha, você ama, você sabe o que é o amor porque Cristo nos amou. E é isso que é o amor. Se alguém tiver recursos materiais e não, como assim? Não faz sentido. É importante que nós tenhamos esse amor em aspectos, tanto no comportamento, como eu trato meus familiares, como também na forma como eu gasto meus recursos, meu tempo. Olha, eu não tenho dinheiro, tá bom, mas será que você não pode usar o seu tempo para fazer alguma coisa, ao invés de ficar assistindo Netflix? Tanta coisa que é importante. E aí, continuando, esse teste que ele está aplicando aqui é o gabarito. Ele diz, olha, quem ama o seu irmão, o que acontece com quem ama o seu irmão? Vamos voltar para o capítulo 2, versículo 10. Permanece na luz. Para aqueles cristãos que estavam lá em Éfeso, naquele período, podia ser um problema, porque os gnósticos diziam, eu estou na luz, eu sou salvo, para você ser salvo você tem que me obedecer. E João diz, não, sabe como eu sei se eu sou salvo? Se eu amo meu irmão, aí eu permaneço na luz. Porque imagine você numa situação onde as pessoas dizem, olha, só é salvo quem sobe no morro para fazer vigília às 5 horas da manhã. E agora, eu não vou no morro fazer vigília às 5 horas da manhã. João disse, olha, quem ama o seu irmão, e não é difícil. Deus não quer que você vá para o outro lado do mundo. É o seu irmão, é aquele que está próximo. O seu irmão permanece na luz. E seguindo, a gente podia parar aqui e conversar sobre permanecer na luz, essa certeza da salvação, mas só adiantando, a gente tem, e nele não há causa de tropeço. A gente pode interpretar isso de duas formas. Primeiro, que ele de fato não vive uma vida que cai, que tropeça, que se engana, e também ele pode ter uma vida que não fazem os outros tropeçarem. Das duas formas, a palavra de Deus no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não vou continuar lendo os versos porque eu acho que já está ficando tarde, mas olha o que diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja, a palavra de Deus clareia o caminho, eu não tropeço mais. Eu não sei quantos de vocês, eu tive o privilégio de essa semana participar de um treinamento de brigada. E um dos treinamentos é você entrar numa casa cheia de fumaça e conseguir sair com a sua equipe do outro lado. Você não vê nada. Você tropeça em todo o degrau. Você tropeça nas paredes. Mas quem permanece na luz, vive com a luz do mundo, Jesus Cristo. E nele não há tropeço. Tanto não há tropeço nele, mas também não há tropeço para os outros que o veem. Se alguém quiser copiar a sua conduta, será que vai estar pecando?
Porque isso é causar tropeço. Seguimos para o verso 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. De novo, quem odeia o seu irmão, agora ele vai de fato, o exemplo que ele deu, ele vai colocar num princípio. Está nas trevas e anda nas trevas. De novo, há um contraste com permanecer na luz em detrimento dos falsos profetas. Eles diziam que tinham todo o conhecimento, toda a verdade, mas eles vivem e andam nas trevas e não sabem para onde vai, pois as trevas os cegaram. Em Provérbios 4, é um texto muito bom, eu acho que vale a pena a gente só passar sobre a importância da luz e essa questão de sabedoria como alguém que guia o nosso caminho. Provérbios 4:19 diz: mas o caminho dos ímpios, olha, o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Já viu pessoas que são assim? Que vivem de um lado para o outro, trocando de religião de um jeito ou do outro, que não se firmam e não sabem o que está acontecendo com a vida. O caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Enquanto que em João, capítulo 11, verso 9, não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça. Dia, luz, Deus, santidade. Pois vê a luz deste mundo, o próprio Jesus Cristo e seus mandamentos. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aqui, ele não está falando somente da iluminação pública, gente. Ele está falando de uma forma de viver, quem anda de dia e quem anda de noite. Aqueles que andam de noite vivem satisfazendo as obras da carne. Pois então, João ele vai fechar esse trecho, é simples, é pequeno, entre aquele que anda na luz e aquele que anda nas trevas. E aqui algumas aplicações desse segundo parágrafo. 1. Você vive na luz? Você pode dizer, eu não quero que você me responda, porque aquele que diz que vive na luz, mas odeia o seu irmão, não vive. A pergunta é, você vive na luz? Responda para você mesmo. Diga se você de fato ama o seu irmão para poder permanecer na luz. O amor é algo prático e se você não ama, você odeia. Não tem meio termo. Eu não consigo viver na meia sombra. Eu não consigo viver na sombra do meio-dia, que é iluminado. Não existe isso. Ou é meio-dia ou é meia-noite. Para Deus, para João, nesse caso, é um contraste muito claro. Você tropeça com frequência ou faz os outros tropeçarem? A sua conduta faz as pessoas ao seu redor tropeçarem? As mulheres, será como vocês se vestem? Será que de fato isso tem ajudado outros homens a tropeçarem? Homens, será que a forma como você fala, o tom de conversa que você usa, de fato faz os seus amigos tropeçar? Porque se você já está fazendo isso, você já tropeçou há muito tempo. Viva como quem anda na luz. E a luz é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. 3. Nossa sociedade não usa mais o contraste para demarcar o que é certo e o que é errado. Hoje, não existe mais certo ou errado. Vocês concordam? Na sociedade tudo é permitido. Mas a Bíblia, Deus nos deu um mandamento muito claro. O que é certo e o que é errado. Não negocie seus valores, crente. Use isso como uma bússola para você. A gente às vezes acha que o mundo vai de vento em popa, que o progresso é a última moda. Não é. O mundo está acabando. Ele jaz no maligno. Nós temos uma bússola que é a palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus e seguir adiante. Deus, Ele é a nossa luz. Todos os que vivem nas trevas vivem perdidos. Não sabem para onde vem, nem da onde vem, nem para onde vão. Nós temos a luz. Então, relativismo, não podemos ter isso. A palavra de Deus, em certos pontos, é clara. Eu posso discutir relativismo em aspectos econômicos, ok, mas aspectos de costume, de comportamento, nós temos uma palavra muito clara. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não podemos e não devemos negociar. Além disso, quando entra para a igreja, a gente começa a questionar a nossa liderança, né?
Quando é algo que é bíblico, a gente sabe. Eu falo, mas aquele pastor é radical. Pô, no divórcio, eu não sei se é tão assim. Ele é muito radical, né? Não existe mais o que é certo e errado. Não existe mais trevas e luz. É mais um 50 tons de cinza. Que a gente vai... aquele pastor é melhor. Nossa, ele usa isso, aquilo. Não podemos relativizar nem na nossa sociedade. Nós somos o sal da terra e também não podemos trazer isso para a igreja e fazer com que a nossa liderança perca a autoridade. A nossa autoridade é a Bíblia. Ela quem manda e desmanda. Então, se ela diz, nós devemos obedecer os pastores que dizem isso. Porque haverá um tempo, Paulo vai falar isso em Timóteo, que os homens não aguentarão ouvir as verdades, como vão sentir comichão nos ouvidos, e vão trazer homens que falarão fábulas. Veja como é importante viver na luz. Para João, ele foi duro nessas palavras. Nós devemos aprender também. Então, quero encerrar dizendo de novo a verdade central. Amar o próximo indica que vivemos na luz. Aprendemos como que se ama o próximo. Enquanto que não amá-lo, aprendemos como não se ama alguém. Indica que vivemos nas trevas e não temos comunhão com Deus. Que nós possamos usar isso que conhecemos hoje para poder melhorar o nosso convívio com o próximo e amar o nosso irmão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a tua palavra e o Senhor nos deu o alimento que precisamos e podemos voltar para nossas casas fortes e firmes, confiando no teu poder, Pai. Ajuda-nos a cumprir esses mandamentos. Nós que podemos amar o próximo, nós que devemos amar o próximo para que vivamos na luz, precisamos da tua graça, Pai. Só Jesus Cristo, só o teu Espírito Santo pode transformar o nosso coração para que possamos de fato amar o próximo como o Senhor espera que amemos, Pai. Senão a gente vai viver com falsas definições de amor, Pai. Ajuda-nos a cumprir os teus mandamentos. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém.